Luiz, beleza, meu parceiro? Fala, meu amigão. Tudo certo, cara? Tudo bem. Primeiramente, você sabe que tudo desse mercado que eu fiz, essa ideia da live, surgiu por causa da fisioterapia. Porque as pessoas me Opa! perguntavam sobre análise de desempenho, no particular, e eu respondia dentro do possível. Como começar como treinador, como você chegou à CBF, licença da CBF como treinador, eu explicava. E análise, beleza. Um cara me perguntou, cara, como que eu faço para ser fisioterapeuta de um clube de esporte, de um clube como o Pô, Corinthians? Eu massa. não sabia a resposta. E daí eu fui Legal. pensar, cara, então eu vou atrás de pessoas de vários segmentos para eles explicarem um pouco, dar uma dica para o pessoal que quer começar. Então, primeiramente, parabéns que você é o primeiro fisioterapeuta participando com a gente. Muito obrigado Pô, pela show. Que participação. honra, hein? E já fala um pouquinho sobre sua carreira rapidinho, resumido, porque é bem rapidinho a resenha. Não, relaxa. Bom, para quem não me conhece aí, sou Luiz Felipe Fonseca, sou fisioterapeuta esportivo. Trabalho também com hipnose, né? Muito na área esportiva também. E comecei aqui, cara, como estagiário no Gama, aqui no Brasília. Recebi um convite de um professor meu. Chegou para mim, Luizão, tá a fim de trabalhar com futebol? Tá a fim de trabalhar lá no Gama? Quando? Hoje? Pode ser? Que horas que eu tenho que estar lá? 4 horas da tarde. Pode contar comigo que eu tô lá. Chego lá na hora. E foi assim, cara, que começou minha carreira aqui no futebol de Brasília. Trabalhei nos principais clubes aí. Tenho 8 anos aí que eu trabalhei no Brasiliense Futebol Clube. Então, dentro do futebol que a gente apresentou aqui de Brasília, que caiu da B para C. Então, nesse contexto de C, D, B, início aí, a gente manja. Eu acho que é importante a gente trazer essa realidade dos clubes que têm um pouco menos de condição, vamos dizer assim, que só falar de Série A é fácil quando tem recurso, né, meu amigo? Tem tudo A bonitinho, gente, tá, tem tudo ali na mão, não passa perrengue, mas a realidade às vezes é outra, né? As pessoas aqui do futebol Série C, Série D, é dureza. E eu acho que é interessante você trazer também essa realidade que é bacana, cara. a minha ideia aos poucos é começar a trazer pessoas também, convidados de várias áreas, né? Não só das áreas do esporte, mas também de divisões para falar um pouco sobre a realidade. Mandar um abraço do Gago, que está aí, atleta, que já deu muito Pô, trabalho, não só para mim, mas para você também. figuraço, Jones aí, grande amigo. Um abraço grande aí para esses Luizão, dois feras aí. seguinte, é uma coisa que eu percebi muito na questão da fisioterapia, que eu vou entrar nessa área para depois você falar sobre formação, tá? Primeiro eu vou falar sobre a Beleza? relação. Eu percebo que a relação atleta e fisioterapeuta é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa de muito, muito carinho, muito apego, devido ao atleta ficar, de repente, 1 mês, 2 meses, 8 meses, 9 meses com fisioterapeuta. E eu queria falar como que você explicasse um pouquinho desse dia a dia, como que é a dificuldade de você conseguir que um atleta se motive a estar ali, a praticar os protocolos, etc., mesmo sabendo que ele não vai jogar amanhã, ele não vai estar na partida de domingo. Ele vai estar, quem sabe, Show. o dia que ele tiver condições de voltar. Fala um pouquinho sobre essa realidade, esse apego e essa dificuldade. Show. Para quem vê o futebol de fora, não sabe dos bastidores, acho que o fisioterapeuta é um dos profissionais que mais trabalha na área do futebol. Porque a gente fica de manhã, de tarde, às vezes de noite no clube. Às vezes são 3 períodos aí que a gente fica trabalhando intensamente, pressão, querendo jogador, não só do comissão técnica toda, né? Mas pressão de fora, tem patrocinadores, tem um monte de coisa que estão te Uhum. pressionando para o cara estar em campo, né? Então, é a dureza. O fisioterapeuta trabalhando o dia inteiro. Então, tem uma ligação mais direta com o jogador, né? A gente tem toda essa visão também da pessoa, não só do jogador, da pessoa. Às vezes o cara está com um problema em casa e a lesão vem muito por causa disso, algumas tensões musculares. O cara não está bem emocionalmente, chega lá na hora do jogo, lesiona um posterior de coxa, enfim, tem uma lesão mais grave. E o cara, às vezes, passa muito tempo ali, né, no DM. Às vezes, um ligamento cruzado, o cara vai ficar 6 meses, no mínimo, mais ou menos. Agora estão antecipando um pouco, mas vamos botar ali 6 meses. Então, 6 meses, dia a dia, 2, 3 períodos, às vezes. Então, você tem uma relação muito próxima aí com o jogador, enquanto ele está no departamento médico. E a gente está ralando, meu amigo. Eu acredito que a profissão está cada vez mais sendo valorizada. O pessoal vê que a fisioterapia é um campo que é necessário dentro do futebol, como prevenção de Uhum. lesão, como a reabilitação. Então, cada vez o pessoal se dedicando mais com estudos, enfim, a dedicação está sendo constante da fisioterapia. Eu também, além da fisioterapia, tenho a parte da hipnose, que eu trabalho com a parte emocional dos jogadores. Então, tanto dentro quanto fora do clube, às vezes tem
jogadores que procuram essa parte também. Então tem que ver o jogador como um todo. Como eu falei, às vezes o cara tá com problema, pô, teve um problema com a esposa em casa, e ninguém chega e vai perguntar isso para ele, entendeu? A maioria das pessoas não vão perguntar, ninguém vai saber. E às vezes a lesão do cara, uma lesão muscular, vem por causa dessas tensões extra-campo, né? E aí, cara, ninguém sabe, trata o cara às vezes com, tá no migué, e às vezes não é. Às vezes o cara tá passando por um problema pessoal e acabou se lesionando. Então tem tudo isso, essa relação do fisioterapeuta é uma relação bem próxima por estar ali muito tempo com o cara, entendeu? Porque pelo que eu venho acompanhando, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em equipes muito pequenas, né, equipes já do nível um pouco maior, em Brasília, como Gama, Brasiliense e tal. Depois saí já para uma equipe muito grande, eu não peguei ainda o meio caminho. Graças a Deus consegui chegar a uma equipe grande, agora desempregado, vamos ver o que acontece comigo. Mas eu comecei a perceber essa relação mesmo com o fisioterapeuta, com o próprio roupeiro, é um carinho diferente do que tem com os membros da comissão. Então, por isso que eu perguntei e quis explanar essa situação para vocês. Mandar um abraço falando com o Luiz Carlos, fisioterapeuta, desportivo, hipnólogo também. Mandar um abraço para a iTênis, que patrocina a gente, que sempre dá um brindezinho pessoal aí que a gente pode. E eu queria fazer outra coisa, queria que você falasse um pouco da formação, né? Como que é um caminho, o seu caminho, você começou chamado, né? Você tinha um professor que te chamou para trabalhar, mas automaticamente você foi procurar o estudo em algum lugar. Não é uma área como era praticamente o treinador antigamente, que poderia sair de casa e virar treinador amanhã. Existe um estudo, né? Você é uma coisa muito mais organizada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa formação, esse caminho. Tem, lógico, da formação você vai direcionando, né? Geralmente, a gente vai, quem gosta de esporte, enfim, vai para a área da ortopedia, que é uma área mais próxima aí da área esportiva, e logo em seguida, geralmente, faz uma especialização. Especialização em fisioterapia esportiva. Tem muita, hoje em dia, a fisioterapia esportiva tem uma gama de formações e pós-graduação, mestrado, enfim. Graças a Deus estão evoluindo cada vez mais. Tem a sociedade brasileira aí que também ajuda todos os profissionais da área do esporte, né? Então, a fisioterapia esportiva está crescendo cada vez mais. Eu acho que buscando informações, buscando formações sérias, que tenha profissionais gabaritados aí, você vai conseguir, com certeza, evoluir dentro da profissão. Mas também, Gabriel, eu acho que é muito do nosso jeito, né? O cara tem que ser cara de pau também, meu amigo. As coisas não vêm do céu. Se o cara não for lá, e bater lá e perguntar, pô, estão precisando de um estagiário, estão precisando de alguma coisa, pô, quero olhar, ficar 10 dias aqui observando você, pô, posso? Cara, tenho certeza que dentro do que o profissional puder fazer, falar com a diretoria do clube, o rapaz está querendo aprender. Os profissionais de fisioterapia são os que mais abrem a mão para isso, cara. O pessoal vem aqui, fica 10 dias, sei lá quanto tempo você quiser, aprendendo no dia a dia como é que é o funcionamento do departamento médico. Cara, o cara tem que ser cara de pau e bater na porta e pedir, e estudando e buscando cada vez mais, cara. Porque ficar sentado e caindo do céu não vai cair. Como é que é a questão Você viu muita diferença? Você teve em clubes grandes, né, acompanhando clubes grandes, e estava há pouco tempo no Brasiliense, que é uma equipe já do nível um pouco abaixo, né? Queria saber sobre a realidade. Não, o Brasiliense é uma realidade aqui de Brasília, né? Queria que você olhasse, a diferença está muito grande, não contar de quantidade profissional, mas sim de protocolos utilizados, etc. Ou a vertente é a mesma, o que falta de repente é a estrutura? Cara, o pensamento é basicamente o mesmo. Os profissionais são... Todo mundo está buscando conhecimento. Acredito que a estrutura é uma coisa que falta um pouquinho, né? Pô, tive lá no Corinthians lá ano passado, pô, falando com o Luciano, uma coisa absurda a estrutura que tem lá. Né? É diferente da realidade dos clubes pequenos, entendeu? Às vezes tem condições de comprar, mas fica naquela que não dá tanta importância para a área, porque às vezes os campeonatos são 3 meses. Você não vive só de 3 meses de campeonato. É uma realidade totalmente diferente. Time de Série A, você tem vários e vários campeonatos, campeonatos do ano inteiro. Time pequeno, geralmente é um estadual, um campeonato brasileiro ali que dura rapidinho, se perder na primeira rodada já sai fora, e aí fica sem ter estrutura, né? Sem ter competição. Então, às vezes não investem tanto nessa estrutura de fisioterapia,
por causa disso. Um pensamento pequeno, que eu acredito, né? Isso aí é uma opinião minha. Eu acredito que se você tiver cada vez mais estrutura, você consegue diminuir os índices de lesões e tudo mais. Lógico que não é isso, não é desculpa. Mas se tiver mais equipamentos, enfim, várias outras tipos de dentro da estrutura, melhor, né? Mas time grande, cara, time de Série A, a estrutura dos clubes são absurdas. Mas mesmo assim, você vê muito time grande com um erro aí no DM, né? Tem várias, a gente vê aí atuações, a gente tem relatórios dos clubes, de quantas lesões, a gente vê muito time de grande errando na programação e aí complicando a vida do departamento médico aí. Luizão, uma pergunta, já é aí curiosidade, não pintou aqui, mas vem a curiosidade. Não precisa entrar em valores, mas nem números, mas hoje um fisioterapeuta esportivo, ele consegue viver só do fisioterapia esportivo, mesmo sendo um clube de nível C, D ali, ou na sua concepção, você acredita que tem que ter o consenso de outro trabalho, né? E perante a sociedade, eu digo no contexto geral, eu digo que o futebol é uma realidade totalmente diferente, né? Porque o pessoal acha que todo mundo trabalha com futebol ganha muito, mas não é. São atletas, é bem dividido. Eu queria, dentro da realidade da vida, do salário do povo brasileiro, e o salário de um cara que trabalha com a parte esportiva, etc. Dá para você viver disso? Como é que é a situação? Assim, porque eu estou perguntando porque se eu sou interessado em entrar na área, de repente, pô, será que compensa? Não é melhor você preparar do físico, entendeu? A minha pergunta seria essa. Cara, depende muito, obviamente, da situação do clube. Acredito que depende muito disso. Falando de time de Série C, Série D, você, no meu ponto de vista, você não consegue manter só dentro do clube. Você tem que trabalhar, né? Geralmente alguns períodos, né? Muda, um físio vai num período, outro no outro, enfim, aí vai da estrutura do clube. Mas, infelizmente, ainda não tem como você, num time de Série C, Série D, ser exclusivo do clube. Porque financeiramente não é tão viável. Ainda é inviável. Time de Série A, cara, a comparação é totalmente diferente. Se você botar uma das referências da fisioterapia esportiva, que é o Bruno Maziotti, o cara ganha um salário de jogador de time internacional. Então tem várias, né? Não tem, é uma comparação, a gente tem que nivelar por baixo de questão financeira, é a realidade do futebol. Então, infelizmente, a maioria dos profissionais da fisioterapia não consegue viver da fisioterapia esportiva dentro do clube de futebol. Tem que trabalhar além do clube e trabalhar fora também. Essa é a realidade do futebol, entendeu? O André tá falando pra você ir pro Brasil de Pelotas, o Dudu mandou você ir pro Gama. Aí, ô, André, o Johnny, beijo grande. Olha o Johnny falando que o analista ganha muito. Acho que ele não tem noção de quanto ganha um analista. Mas deixa pra lá. Vamos voltar para a realidade. Vamos entrar já na reta final aqui. Eu até esqueci de fazer uma pergunta para o Gabriel, mas depois eu faço. A questão do leva o jeito, que eu pergunto sempre, você tem que ter pelo menos algum fim em alguma coisa para você entrar na área, porque você já usou de exemplo. E é verdade que tem fisioterapeuta que fica de manhã, de tarde, de noite, fazendo na casa dele intensivo para recuperar, de repente, um atleta para alguma coisa. O Gão também está aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você tem que ter uma facilidade, uma coisa, dificuldade com aquilo. Se eu não gosto, de repente, não tenho disponibilidade de horários, etc., eu já não posso trabalhar com fisioterapia, por exemplo. O que seria isso? E dar a sua dica para a pessoa que está começando no mercado. Cara, primeiro eu acho que tem que amar o esporte, cara. Amar o esporte. Eu, era meio perna de pau, até tentei jogar bola, mas não consegui, então fui para outra área. Vou pelos bastidores, porque eu amo futebol, tem que amar o que faz. E, na minha opinião, cara, tem que olhar o atleta como pessoa, como ser humano, como uma pessoa mesmo. Porque o pessoal olha como atleta, acha que o cara ganha dinheiro, papapá. Não, é sacrifício, ele está longe da família, às vezes teve problema na infância, tem várias complicações. Eu acredito que o cara o profissional que vai trabalhar com futebol tem que olhar o lado pessoal das pessoas. Tem que dar essa força, essa moral, tem que ter inteligência emocional e saber justamente ver e olhar o jogador como pessoa, como ser humano. E não é só cobrar resultado. Lá, cara, a gente como fisioterapeuta, a gente tem que ver tudo do jogador. Às vezes, como eu falei aqui na live já, o cara teve um problema com a esposa, com o filho, e ninguém sabe, ninguém pergunta como é que tá a vida do cara. Só quer que ele chegue lá, treine e dê resultado. Mas a mente dele, a cabeça dele não tá lá, às vezes.
E se a gente não cuidar Uhum. tanto da mente quanto do corpo dos jogadores, e de todo mundo, seja jogador, comissão técnica, eu acho que do clube inteiro, todo mundo tem que ver o outro como ser humano e ver a parte mental das pessoas. Então, se tu tem esse link, se tu tem Esse essa feeling. percepção, acho que a pessoa vai longe dentro da carreira aí, porque não é só cuidar de um joelho, você tem que cuidar da pessoa. Tá. E você falou, acho que você falou da dica, você já deixou claro que é bater na porta, ir atrás, querer, Sim, porque não é uma área tão fácil de você entrar, mas também é uma área que tinha uma estabilidade de trabalho boa, porque não tem, assim, não é igual um treinador que perdeu 2 jogos está fora, não é igual um sim. atleta que o contrato fica se mudando. Normalmente você fica durante um período no clube, conhece o clube e começa a trabalhar, e isso é muito interessante. Eu Cara, não fiz a pergunta Pode falar. geralmente você vai para um outro clube, às vezes é convite de um treinador, né? Mas normalmente você Uhum. fica no clube, você estabiliza ali, tal, você cria um vínculo até. E, cara, é meter a cara, não adianta. Hoje eu mudei um pouco o foco, né? Eu trabalho logicamente com a fisioterapia, mas eu me vi a hipnose hoje em dia como uma área que a gente pode ajudar muitos profissionais da área do futebol, inclusive, né? E então, até nisso, você tem que se dedicar. Se você vai fazer uma transição, mudar alguma coisa na sua vida, é dedicação, meu amigo. Não tem essa. E bater na porta, vamos lá, mete a cara, porque as coisas não caem do céu, não. Já falando com o Luiz Felipe, quem tá falando um abraço aí, o Canela, dando até parabéns, também queria deixar Esse aí é parabéns. a lenda viva do futebol, esse cara aí. Se eu Canelinha, soubesse tanto que eu um aprendi com beijo, esse meu homem amigo. aí, Esse é esse me puxou a fera. orelha muito no Brasiliense 2014. Eu pegava minha orelha aqui e falava, Gabriel, não é assim, Gabriel. Só que ele não Esse é a explicava o figura, motivo de não, ele amigão. fazia eu pensar. Ele jogava a conversa e fazia eu refletir, falava, cara, tô errado mesmo. Ele é diferente. Também o Por cara isso que eu com chamo ele de mestre, 90 anos de futebol, aí não dá, né? mas não Aí tem conta. que ter experiência mesmo. Para finalizar, você não vai resumir com frase, não. Você vai resumir com palavra, no máximo 2 palavrinhas. Expectativa do Luiz agora para 2020. 2020, cara, é crescimento profissional. Crescer cada vez mais, várias áreas, me dedicando a vários projetos aí, dentro e fora dos campos, mas cada vez mais validar todo o conhecimento que eu tenho adquirido e que vou adquirir cada vez mais. Acho que estudar, E o sonho, nunca, Luiz? ninguém sabe demais, cara. E Oi? o sonho para finalizar? Não, Reduzido. Sonho do Luiz. o sonho sempre vai ser o mesmo, tá lá, ajudar a seleção brasileira de uma forma, seja na fisioterapia, seja na parte emocional, então ajudar de alguma forma todos esses atletas que às vezes estão precisando e nem sabem, cara. Acho que estão com problemas emocionais, levando a vida de qualquer jeito, e não é bem assim. Tem que ter um suporte, tem que ter uma ajuda emocional aí pra galera. Mestre, muito obrigado. Te conheço há muito tempo, a gente conhece de antes de trabalhar com futebol. Oh, O carinho, o respeito sempre foi muito grande. Às vezes que eu precisei, até particularmente, você sempre esteve ali para atender. E é uma satisfação imensa poder estar falando com estarei você. sempre, meu amigo. Obrigado, irmão. Estarei sempre. Um abraço a todo mundo aí, fique Precisando? com Deus. Aquele abração aí, Só vamos que chamar. vamos.